Olá! Eu, Larissa Tenório e minha parceira Débora Costa, estudantes da Universidade de Pernambuco, iremos apresentar agora o nosso resumo sobre o papel do mediador no encontro de soluções, para o segundo Colóquio Internacional Brasil-França e a segunda Mostra Científica Online. A mediação é um meio de resolução de conflitos em que um terceiro, detentor da capacitação adequada, facilita a comunicação entre as partes, possibilitando a autocomposição. Esse método, que é particularmente utilizado nos casos em que há um vínculo anterior entre as partes, empodera essas partes para protagonizarem a construção da decisão a ser consagrada em consenso, satisfazendo seus interesses e respeitando sua autonomia de vontade. Um aspecto primordial da mediação é justamente as partes terem a liberdade para decidirem sobre o procedimento e o conteúdo. Então, o papel do mediador é conduzir o processo de comunicação, estimulando um ambiente colaborativo, favorecendo o diálogo, enquanto introduz, através da aplicação de técnicas multidisciplinares, bases de cunho preventivo e pedagógico. Entretanto, o mediador tem o dever de manter as partes plenamente informadas quanto aos seus direitos e ao contexto fático no qual estão inseridas, assegurando que os envolvidos compreendem as disposições. Para isso, ele deve estabelecer e manter uma relação de confiança com ambas as partes, enquanto sustentam a posição de neutralidade, garantindo e atentando para que sejam tomadas decisões qualificadas com as informações e reflexões necessárias. Exige-se, assim, um distanciamento proveniente do dever de aparentar e agir com imparcialidade, que inclusive coloca o mediador sob as mesmas hipóteses de impedimento e suspeição do juiz, e uma proximidade, trazida pela oralidade e informalidade do procedimento, com uma flexibilidade que permite maior liberdade de atuação, o que, principalmente diante de um desequilíbrio de poder, pode criar um dilema entre a ética da imparcialidade e do cuidado. Diante disso, o objetivo da nossa pesquisa é identificar os limites do papel do mediador no encontro de soluções, ponderando especialmente sua aptidão no ato de interferir e propor resultados. Dando continuidade, como já foi dito, a mediação é um mecanismo de solução de conflitos em que o mediador, ou seja, um terceiro imparcial com a capacitação adequada, ele facilita a comunicação entre as partes, possibilitando que se tenha ali um diálogo participativo, efetivo e pacífico entre elas. Só que, diante disso, o nosso estudo evidenciou que existem divergências em relação ao limite de informações que o mediador pode e deve prestar. Então, por exemplo, em um caso com um desequilíbrio de poder entre as partes, a atuação do mediador na tomada de medidas se demonstra como crucial para que se garanta ali o posicionamento das partes de uma forma materialmente isonômica. Então, por exemplo, isso pode se traduzir como um auxílio mais cuidadoso a uma parte que se apresenta mais vulnerável ali durante a audiência, oferecendo a ela uma explicação melhor do que está sendo decidido, com uma linguagem clara e acessível. Então, durante a audiência, ele deve observar quais são os pontos que necessitam de uma maior atenção por parte dele, a fim de que não só aquela audiência se mantenha conforme os princípios positivados, mas que ela caminhe em harmonia. E aí, é em virtude de situações como essa, como a do exemplo, que se estabelece o dilema ético aqui trazido por nós, sobre qual é o limite de atuação do mediador, em que se há necessidade de sua imparcialidade de um lado, mas também um certo cuidado intrínseco de sua atuação do outro, em que durante a audiência ele deve tomar decisões para que aquele momento seja um ambiente que verdadeiramente proporcione uma descoberta dos reais interesses das partes, sendo o mediador apenas um terceiro que facilite, que crie os meios para se chegar na solução do conflito, mas sem decidir pelas partes. E então, com base em tudo que foi exposto, se pode concluir que o cerne do papel do mediador não é o de propor soluções. O seu papel é de atuar para que se estabeleça um diálogo participativo e efetivo entre as partes, permitindo que elas atuem ativamente na construção de sua decisão. Então, o mediador cria um ambiente que incentiva, que estimula que propostas sejam feitas, a fim de que se chegue em um ponto de convergência entre as partes para que elas sanem o impasse que as trouxeram ao judiciário, em primeiro lugar. Além disso, algo importante que deve ser frisado aqui é que a mediação tem como seus pilares o consenso. Contudo, isso não significa que exista uma obrigatoriedade que a mediação
tenha que terminar com um resultado, com um acordo entre as partes feito. É possível que a audiência termine sem que as partes tenham concordado nas propostas sugeridas por elas mesmas. E aí, diante de um cenário como esse, o mediador ele tem que respeitar os interesses e as vontades das partes. Além de, inclusive, ser até interessante, ele parabenizar as partes, porque mesmo que elas não tenham chegado a uma solução, elas pelo menos se colocaram à disposição de tentar resolver o conflito pela mediação. E agora, para finalizar, em relação aos procedimentos metodológicos, esse estudo foi desenvolvido com base em uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, além de ter sido feita uma revisão da literatura e também com base na análise da legislação referente à mediação. Então, com base na Lei 13.140 de 2015, que dispõe sobre a mediação entre particulares como um meio na solução de controvérsias, em especial o artigo 2º dessa lei, que versa sobre os princípios que orientam a atuação do mediador e também de outros dispositivos encontrados no CPC, no Código Processual Civil, que trazem um maior detalhamento quanto à mediação.